Em 1964, um golpe militar derrubou o governo de João Goulart por via armada. João Goulart havia sido eleito de forma democrática pelo povo brasileiro. O golpe militar de 64 interrompeu o projeto de verdadeiro progresso construído com intensas mobilizações sindicais e manifestações populares que ferviam na época. Um golpe comandado pelos Estados Unidos da América, com a ajuda de Lincoln Gordon, embaixador dos Estados Unidos no Brasil entre 1961 e 1966, subtraiu não somente a liberdade democrática, mas também destruiu nossa vida econômica. Foi a política econômica instituída na época da ditadura, por exigência americana, que deu início à dívida pública, tal qual como a pagamos. O milagre econômico foi financiado com empréstimos externos, a maioria junto a bancos privados internacionais que atuam na economia nacional até hoje. O mesmo vislumbre de progresso embusteiro aconteceu mais tarde no governo de Fernando Henrique Cardoso, que, embora tenha sido democraticamente eleito, esteve intimamente ligado com manobras econômicas escusas e ditatoriais, que destruíram, por fim, a vida financeira do Brasil. O estado de hiperinflação monitorada, que alterou por completo a relação entre salário, preço e lucro do país, foi um suspiro para a entrada da tal inflação zero. Um falso milagre também. Tudo isso culminou a um endividamento ainda maior, pois o Plano Real naufragou em 1998 e o Brasil se viu obrigado a novo acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. A ditadura militar promoveu mudanças significativas na legislação, outro ponto em comum com o governo de Fernando Henrique Cardoso, que na década de 90 também utilizou de mudanças constitucionais e legais que foram feitas, particularmente em relação à legislação que regula a livre movimentação de capitais no Brasil. Essa adulteração na legislação feita durante a década de 90 conduziu à atual situação de total abertura de nossas fronteiras financeiras. Principalmente, esses dois momentos da vida política brasileira, o primeiro durante a década de 60 e o segundo durante a década de 90, serviram para enfraquecer ainda mais o coração da economia do nosso país. Ambos tiveram como grande manipulador os Estados Unidos da América, e também em ambos momentos exibiram uma falsa ideia de progresso, enquanto nos amarravam ainda mais às teias do imperialismo. O regime militar deixou o país num endividamento gigantesco através de empréstimos junto a bancos privados, para gerir uma falsa guinada econômica. Os empréstimos passaram a ser a principal fonte de financiamento do país, pois havia apoio externo ao regime ditatorial, além do que o endividamento financiou a própria ditadura. Toda dívida contraída durante o período de chumbo pode enquadrar-se perfeitamente dentro do conceito de dívida odiosa, termo criado pelo jurista russo Alexander Seik em 1917. Tal conceito foi colocado em prática pelos Estados Unidos antes mesmo de Alexander Seik criá-lo. O argumento de dívida odiosa foi usado para a negação do pagamento da dívida cubana, quando em 1898 os americanos venceram a Guerra Hispano-Americana e anexaram a Cuba. Em outro momento, o conceito da dívida odiosa foi usado, desta vez no México, quando os republicanos derrubaram o imperador Maximiliano I e decidiram que as dívidas que ele tinha contraído eram odiosas. Recentemente, os Estados Unidos defendeu o boicote da dívida pública iraquiana, após a queda do regime de Saddam Hussein. Alegaram que, por ser uma dívida contraída durante um regime ditatorial, sem contrapartida para o povo, utilizada para financiar a própria ditadura, não seria justo que o povo iraquiano continuasse a pagá-la após a derrubada do regime. No entanto, temendo que outros países fizessem o mesmo e conseguissem renunciar às suas dívidas, varreu o assunto para debaixo do tapete. Ainda assim, utilizou de argumentos semelhantes para o não pagamento do Iraque aos seus credores. No Brasil,
Nossa dívida explicitamente odiosa, ilegal, é uma senhoriagem perpétua que consome hoje 42,42% do nosso PIB. Um montante de cifras que esmaga todas as demais áreas cruciais para o bem-estar do povo. Quem paga a dívida? Eu, você, ele, ela, todos nós. Trabalhamos mais de meses para pagá-la, através de impostos, e não temos nenhuma contrapartida. Há todo um sistema da dívida, que é o modelo econômico, os privilégios financeiros. Está no sistema legal, no sistema político, na corrupção e na grande mídia. Nos últimos 20 anos de governo, de Fernando Henrique a Dilma, foram destinados ao pagamento de juros e amortizações mais de 9 trilhões. Imagine o quanto esse dinheiro poderia ter nos trazido de progresso verdadeiro. Acordos com o FMI, longe de representar progresso e independência, significam retroceder e tirar da boca do povo para atender aos caprichos lucrativos da instituição, desviando recursos de áreas sociais do país. Os instrumentos políticos de pressão dos Estados Unidos impõem políticas antissociais, como o superávit primário e as privatizações. É a barbárie econômica que muitos países sofrem. O superávit primário é um crime em si. É um serviço exclusivo para a dívida. É assinar com sangue que temos que pagá-la, independente de qualquer outra necessidade do país. Os verdadeiros heróis de hoje são os que lutam contra a barbárie financeira, como Rafael Correa, presidente do Equador, que auditou a dívida pública e eliminou 70% dela, revertendo em bens para o povo. A Grécia e a Argentina estiveram e ainda estão nos braços dos credores da dívida pública. Realidade essa de muitos países quebrados e amarrados aos nós do FMI e demais credores. Hoje a dívida é uma arma de colonização, não menos nociva do que os métodos bárbaros de invasão do passado. Todos os países que receberam ajuda do FMI por causa das dívidas registraram uma queda dramática no tempo de vida das pessoas. A carência e vazios sociais por falta de investimentos, levando à morte muitos cidadãos através de suicídios devido à falta de emprego, crimes, falta de segurança, falta de hospitais, saneamento básico, entre outros. Por isso, devemos lutar contra essa dominação financeira, que é o nosso maior problema. A auditoria da dívida é, sem dúvida, o modo possível e legal previsto pela Constituição de eliminar boa parte da enfermidade que nos torna tão miseráveis.